Isso há 50 anos atrás, valia muito mais a pena você comprar uma área nova, abrir e aumentar o rebanho de forma extensiva, que o valor da terra é muito barato. O produtor não consegue abrir novas áreas, ou é muito difícil, o valor é muito caro de terra, então ele tem que potencializar o que ele tem. Assim, é melhor você dar um adensado bem fornecido do que um proteico mal fornecido, mesmo que na cabeça do produtor ele está dando um proteinado para poder ganhar esses 100, 200 gramas adicionais. Mas se fizer mal feito, tudo que é mal feito é problema, né? Não funciona. Apagar fogo, né? O cliente que não tem uma estratégia definida, ele vira a estratégia dos outros. É comum a gente ver isso se você encarar a suplementação para poder corrigir algo pontual, já está errado. Aquela velha frase, seca tem todo ano, mas o cara não se prepara. Ele sempre acha que esse ano vai dar certo e fica contando com a sorte. Então, assim, a gente pega a minha região aqui, principalmente, sul do estado, além do inverno, tem geada. Então, muitas vezes o produtor ele espera dar uma geada, secar tudo para ele entrar com uma suplementação proteinada, né? Sendo que ele devia ter entrado lá atrás, quando o pasto já estava em transição, já tinha caído bastante o valor nutricional daquela forragem e ele conseguia ir sustentando a lotação. Depois, quando chega e está seco e ele não tem estratégia, tudo fica caro, né? O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Levucel SC da Lallemand é a levedura viva para ruminantes com mais publicações científicas no mundo. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova. Cuidar de vidas, alimentar o mundo. Zimprova. Inovação que gera resultados. PPG-Vet. O maior programa de pós-graduação em bovinos do Brasil. Ilana. Agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. Pessoal, Diogo Fleury aqui, Diogo Costa, pelo Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho um imenso prazer de conversar com Rafael França, uma conversa bacana sobre intensificação da produção animal a pasto. Rafael, muito obrigado. É um prazer enorme aqui bater um papo com você. Queria começar já pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória para os ouvintes se identificarem com você. Bom, olá, Diogo, toda a comunidade Mais Rumen aí, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, sou Rafael França, zootecnista, formado aí pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2008, então já vai quase 18 anos de formado aí. E minha trajetória até aqui, a gente, durante a graduação, apesar de gostar e trabalhar na parte de iniciação científica, ter participado de alguns processos, acabei, até mesmo antes de formar, entrando na indústria, né? Então, fiz a carreira na indústria aí. Tive a oportunidade de trabalhar em praticamente todas as áreas da indústria. Então, desde de gestão industrial, responsabilidade técnica, regulatório, implantação de processo de qualidade, desenvolvimento de produto, e no momento como consultor técnico de campo, e sendo que desde 2015 na Tortuga, fazendo esse trabalho, né, traduzindo aí o conhecimento de vocês da pesquisa, da universidade, a gente traduzindo isso para o campo, aplicando da maneira correta, da melhor forma possível dentro da realidade de cada produtor e buscando aí mais resultado dentro da porteira. Então, esse é o trabalho que a gente vem conduzindo aí nos últimos anos.
Perfeito, Rafael. Você sabe que eu contar só uma coisinha da Austrália, não tem, é meio que pré-requisito para o pesquisador, para ele ter sucesso nas aplicações para recursos, ele conversar com a indústria. Porque o termo em inglês é o Pathway to Adoption, que é o caminho para a adoção, né? Não adianta nada a gente ir da academia, tá assim, estudando algo, se esse conhecimento não chegar ao produtor rural. E a indústria é essa ponte, sabe? Então, esse trabalho no campo de vocês aí, levando a informação ao produtor, é primordial para a evolução da indústria, né? E a nossa indústria está evoluindo muito. Vocês estão acompanhando aí a evolução na minha época de aluno, acho que a pecuária de corte era assim, um ou outro aluno, dá para contar na mão aqui da Exalc, que ia trabalhar com cultura de corte. E hoje é o que tem, né? Exato. E muito, a intensificação do sistema realmente é algo palpável, né? E esse é o tema que a gente vai conversar hoje, a intensificação da produção a pasto. Rafael, me diga uma coisa, peraí, antes da gente começar, né? Você já teve algum... Eu sei que eu tenho um aluno aqui que é amigo seu, o Pedro Guerreiro, que saiu depois da academia. Vocês estiveram juntos aí no Mato Grosso? Como é que foi? Isso, não, um grande amigo nosso aí, o Pedro, tá com você aí fazendo o doutorado dele. Então é uma excelente pessoa que contribuiu muito com a gente aqui na consultoria. A gente dividiu a área aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente mantém contato ainda até hoje e é importante, né? Essa rede de contato que a gente tem, tanto da indústria quanto da academia, é bom sempre, muito sadia, para a gente poder manter as conversas, a atualização de novas tecnologias, de pesquisa, de conseguir se manter atualizado para poder buscar novas ferramentas num processo que a gente vê de pecuária, como você falou, evoluindo bastante, muita evolução nos últimos anos, e para acompanhar tudo isso tem que estar sempre antenado, né? Lendo bastante, consultando amigos, né? O Pedro é um deles que a gente está sempre consultando, passando informações aí das pesquisas, dos resultados que está sendo desenvolvido dentro da universidade. Então, eu acho que é muito importante, né? Esse diálogo, essa amizade que a gente constrói ao longo da nossa jornada profissional para poder ter mais informação e ajudar cada vez mais a produzir carne, né? Então, esse é o nosso objetivo aí. O Brasil tem um potencial enorme, né? A gente vê a grande variação que existe entre aquela fazenda que é extremamente eficiente, né, bem intensificada, com a média Brasil, né? A gente fala média Brasil, é até difícil da gente confiar nesses números, ou a média geral é sempre um número mais que entristece um pouco, mas a gente vê isso como oportunidade, né? Um grande potencial que tem no Brasil, na pecuária, de melhoria. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente tem um trabalho enorme pela frente aí, e isso é bom, né? A gente pode contribuir com essa evolução da pecuária. O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A Tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal, com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga. É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Rafael, aproveitando a deixa,
com certeza você não pode, a média Brasil está baixa, né? Eu imagino que a lista de clientes, vocês vão ter clientes em diferentes níveis de investigação, né? E a sua fala sobre não enxergar isso como um problema, mas sim um desafio, né? Ajudar esse produtor a se intensificar, né? Assim, você poderia falar um pouco sobre isso? Assim, eu chego lá no campo, esse cliente ele tem potencial para intensificar, para adubar o pasto, para usar mais suplementos. Você pode, nessa fala, desenvolver um pouco mais sobre o que você se depara no campo e como incentivar aí a intensificar, a produzir mais carne, a ficar mais sustentável, né, economicamente, pensando no lado financeiro do produtor, né, o retorno do investimento dele. Você pode discutir um pouco, falar um pouco sobre esse tema? Claro, com certeza. Assim, o processo de intensificação ele é um processo natural, né? Como em todas as outras atividades, a redução de margem faz com que o cara tenha que se movimentar para poder conseguir se manter na atividade. Então, antigamente, isso há 50 anos atrás, valia muito mais a pena você comprar uma área nova, abrir e aumentar o rebanho de forma extensiva, porque o valor da terra era muito barato. E isso mudou muito, né? Então, o valor da terra hoje é um principal ponto que levou à intensificação, né? O produtor não consegue abrir novas áreas, ou é muito difícil, o valor é muito caro de terra, então ele tem que potencializar o que ele tem, né? Aumentar a produção, otimizar a produção dele, aumentar o giro para conseguir, mesmo com uma rentabilidade mais baixa, um volume maior de produção para garantir uma receita adequada para poder manter sua atividade. Então, tendo em vista que o processo ele é natural, às vezes doloroso para alguns, mas muito oportuno para outros, um grande ponto que a gente vê, como eu disse, tem realidades bastante distintas, mas tudo inicia a gente entendendo bastante a realidade do produtor, né? Fazendo um diagnóstico muito bem feito e avaliando os pontos de melhoria que ele tem e obviamente, os pontos positivos que a gente consiga potencializar. Então, no primeiro momento, a gente busca entender o processo de produção, que é diferente, né? Não existe receita de bolo, não existe uma cartilha a ser seguida. Então, cada realidade ela é diferente. Então, a gente tem que entender isso, quais são os objetivos do cliente, quais são as metas dele. Se ele não tem metas, que é a grande maioria dos produtores ainda não tem uma estratégia muito bem definida, a gente auxiliar ele na construção dessa estratégia, dessas metas, para a gente conseguir ter um norte, né? Ter um foco, um objetivo para poder traçar todas as estratégias no campo. Então, a gente vê do céu à terra, assim, bastante variação, né? Quando a gente fala de produção a pasto, um grande limitante, querendo ou não, é o pasto. Então, o manejo do pasto, a adequação de lotação, poucas fazendas têm uma orçamentação forrageira bem definida, sabendo qual que é a produção de forragem ao longo do ano. Então, isso é um grande limitante. Apesar da produção a pasto ser boa parte da produção no Brasil, né? Um volume bastante considerável, né? O confinamento ainda tem crescido bastante, mas ainda é uma parcela pequena. O pasto tem essas dificuldades, né? Do produtor conseguir se planejar, encaixar a melhor estratégia para a sua realidade. Então, a gente, dentro do nosso trabalho, primeiro a gente faz um diagnóstico muito bem feito da propriedade. Muitas vezes, a gente começar por um processo de intensificação de apenas divisão de pasto, um melhor manejo,
atuando em situações onde a gente não precisa ter um desembolso inicial, apenas uma adequação, treinamento de equipe, a gente já consegue melhorar o patamar de produção dele, buscando uma adequação dos centros de custo desse cliente, que também é um ponto que poucas fazendas ainda possuem, né? Obviamente tem fazendas muito bem tecnificadas, muito bem estruturadas, mas falando de uma média geral, a gente encontra realidades distintas. Então, um plano de orçamento bem feito, a gente conseguir ir estancando os gargalos que está deixando esse produtor com uma margem baixa, né? Então, muitas vezes é um acerto de um centro de custo, um manejo mais adequado, uma divisão de pasto, uma melhoria do manejo desse pasto, né? Fazendo com que os animais tenham um extrato pastejado mais adequado para potencializar e otimizar essa produção. E, por último, a gente conseguir implantar ferramentas que vão auxiliar a gente a otimizar isso, né? Aumentar a lotação, aumentar o ganho médio diário de peso, conseguindo níveis de suplementação mais elevados, mas primeiro a gente tem que fazer uma base muito bem estabelecida. Sempre falo, o arroz com feijão tem que estar muito bem feito, para depois a gente pensar em níveis mais elevados de tecnologia, de estratégias de suplementação, por exemplo, para a gente não atropelar as coisas, né? É comum o cliente, na ânsia de conseguir produzir mais, focado muito em ganho de peso, e a gente sabe que não é a maior produção que vai gerar o melhor resultado financeiro, né? A gente tem que ter um equilíbrio nisso. Então, despesa menos receita menos despesa que vai gerar o lucro, né? Então, o equilíbrio do ganho médio diário, lotação, são indicadores que têm uma correlação muito grande, direta com o resultado final, mas a gente não pode largar a mão do desembolso. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio em relação ao que a gente produz com o que a gente gasta para poder conseguir ter uma viabilidade. E o foco é esse, né? No final das contas, você pode falar muito bem tecnicamente, montar um projeto maravilhoso para o cliente, e se no final da conta não sobrar dinheiro no bolso, não resolve nada, né? A gente gosta de pecuária, é apaixonado pelo negócio, mas tem que dar dinheiro, né? Para conseguir se manter e ser viável e sustentável, né? Sustentável no sentido amplo da palavra mesmo, sustentabilidade do ponto de vista social, ambiental e principalmente econômico. Então, isso tem que ser o lema. Então, dentro da porteira, a gente vê muitos pontos de melhoria, que não somente nutricional, mas e a gente tem que ter essa visão sistêmica do negócio, né? Entender todo o processo, são diversos fatores que interferem na produção, principalmente a pasto, e a gente tem que estar antenado a tudo isso para conseguir ter uma melhor ação e um melhor resultado financeiro para o cliente. Perfeito. Não, vou voltar numa fala sua. Você disse que a intensificação é um processo natural. Eu concordo com você em número, gênero, grau, porque simplesmente com a evolução da nossa pecuária, né, ou ele intensifica ou ele acaba ficando menos competitivo e saindo do... Então, não é que é natural ele vai intensificar, mas se intensificar pode ser que ele deixe de ser o pecuarista, né, no futuro próximo. Mas Exato. Vamos pensar então, e vou falar um exemplo aqui. Hipoteticamente, você já está assistindo esse cliente, ele já está fazendo o arroz com feijão e fazendo bem feito. Então, está com toda a programação, orçamento forrageiro, os animais estão com pasto, o suplemento é a ferramenta para suplementar a dieta, né? Não um animal, ele está com o pasto, a base ali feita, manejo sanitário dos animais, tudo, o arroz com feijão está pronto. Agora, pensando no suplemento como ferramenta, pensando em níveis de suplementação, como você tem assim na sua cabeça uma ideia de como seguir o passo a passo para intensificar mais, ele iniciar no nível de suplementação menor, 0,2% a 3%,
e ir subindo conforme ele vai tendo mais segurança e entendendo que essa suplementação vai afetar a taxa de lotação, uma série de outras coisas. Você tem alguma recomendação nesse sentido? Sim, quando a gente fala em estratégia de suplementação, né, então toda estratégia precisa de uma meta. Então, obviamente que a gente precisa de uma meta bem definida para estabelecer a melhor estratégia possível para aquele objetivo. Então, a gente pensando em níveis de suplementação, a gente tem ali o nível basal, que é um suplemento mineral, né? Depois a gente parte aí para um... Eu gosto até de falar que a gente tem o suplemento mineral quelatado, né? que traz um nível de produção acima dos minerais inorgânicos, sulfatos e óxido. Então, essa qualidade de tecnologia de quelato tem crescido bastante e obviamente, não fica somente na parte mineral, mas esses minerais eles podem serem inseridos em todos os níveis de suplementação, podem e devem ser inseridos em todos os níveis de suplementação que potencializa desempenho, imunidade dos animais e tudo mais. E aí depois a gente tem os minerais adensados, ureados, né, que utilizados basicamente na seca para a manutenção de vacas, e os minerais adensados, que têm crescido bastante, principalmente pela facilidade operacional, consumo ainda baixo. Ele é um veículo para poder colocar um aditivo dentro da produção e aumentar o desempenho, um aditivo melhorador de desempenho, né? E a gente conseguir ter um resultado similar ao de um proteinado de baixo consumo, mas com o manejo de um suplemento mineral. Então isso, principalmente no período das águas, tem crescido bastante no Brasil, trazido ganhos adicionais interessantes e viabilizado muito bem. Depois a gente sobe um degrau que são os suplementos proteicos, né, com a fonte de proteína verdadeira, ureia, aditivos também, e aí a gente parte para o suplemento proteico energético, consumo aí de 0,3 a 0,5, 0,6% do peso vivo, e chegando nas rações, né, principalmente focada em terminação, que são rações de consumo aí de 1% e até a TIP de 2% peso vivo aí a pasto, né? Então a gente tem essas escadas de níveis de suplementação. Então pensando que a gente já está otimizando o consumo de pasto, o manejo, como a gente falou, o arroz com feijão muito bem feito, a gente espera que quando a gente suba cada degrau desse, a gente tem um ganho adicional produtivo na ordem aí de 100 a 300 gramas, dependendo da interação com o pasto, obviamente, e vários fatores que interferem nisso, mas a gente tem um ganho adicional quando a gente sobe cada degrau. Então, o importante é assim, a gente conseguir, dentro de um projeto de pecuária pasto, a gente subir um degrau de cada vez. Então, é sempre aconselhado isso para conseguir adequar a equipe, ter uma maturidade de gestão, adequar a estrutura, para poder conseguir fazer de maneira eficiente isso. Porque nada pior do que você dar, assim, é melhor você dar um adensado bem fornecido do que um proteico mal fornecido, mesmo que na cabeça do produtor ele está dando um proteinado para poder ganhar esses 100, 200 gramas adicionais. Mas se fizer mal feito, tudo que é mal feito é problema, né? Não funciona. Então é melhor ele trabalhar com um suplemento mineral adensado que está mais adequado com a realidade atual dele, e a gente estruturando a fazenda em coxo, aguada, manejo, logística, para poder conseguir com que ele possa subir de degrau, certo? E buscar nível de produção mais elevado. Então, isso é extremamente importante para a gente conseguir ter eficiência dentro da suplementação. E a gente, dentro da indústria, como consultor de pecuária, a gente tem uma responsabilidade muito grande na definição dessa estratégia, porque o suplemento e a nutrição, ela tem uma participação enorme dentro do custeio do animal, certo? Então ela representa aí de 30% a 70%, dependendo da fase de produção e do nível de intensificação, de 30% a 70% do custeio desse animal. Então qualquer falha, erro de posicionamento de produto, a gente pode sair do lucro para o prejuízo facilmente, né? Então a gente não pode correr o risco de posicionar um produto que a fazenda não está preparada para executar isso,
e a gente ter o pior cenário possível, que é gastar e não ter o retorno financeiro, né? E aí realmente dificulta bastante o fechamento da conta. Então a gente Joia. busca estruturar isso de maneira adequada para cada projeto, né? Para cada realidade de produção e desafio, né? de ganho que o pecuarista tem. Não, joia. E, Rafael, acho até né, nessa nossa fala, a gente não se especificou que estamos falando de uma recria, por exemplo, do animal em engorda, mas era subentendido pelo fato de estarmos falando de intensificação da produção de carne, né? Mas, obviamente, essa sua fala sobre entender a linha de produto, o produtor e o papel de vocês é muito importante deixar claro para ele o produto, para qual categoria animal, né? Se estamos tratando das fêmeas, das mães desses bezerros, ou se estamos numa recria, ou você comentou sobre terminação intensiva máxima, do nível de ciclonização mais alto, de 2%. Tem toda essa nuance, né, de fatores. O que você acha da gente pensar em falar sobre os desafios que vocês encontram aí no campo? Porque eu já vou lançar uma fala, você me corrige se você discordar, mas a estratégia de suplementação tem que estar ligada à meta, com certeza, qual é o objetivo, o ganho, que peso final que eu quero chegar, que categoria animal que eu estou suplementando, mas seria um dos desafios aí o produtor que sobrou tal suplemento que eu estava usando na seca, eu quero usar nas águas, tem coisa nesse sentido. Quais são os desafios que vocês encontram? Com certeza, os desafios são enormes, né? A gente está falando hoje aqui, dia 10 de junho, né? Plena entrada do inverno, esse ano ainda choveu bem, o pessoal pelo menos no Mato Grosso do Sul, ainda tá com uma oferta de pasto bom, mas daqui a pouco começa, né, a apagar fogo, né? O cliente que não tem uma estratégia definida, ele vira a estratégia dos outros. Então, é comum a gente ver isso, se você encarar a suplementação para poder corrigir algo pontual, já está errado, né? Então a gente tem que ter muito bem definida a estratégia como um todo, e o ciclo de produção ele é contínuo, né? Então uma fase depende da outra. Você pega a gente falando de cria, né? Mas hoje, para você produzir um animal de qualidade, você precisa estar com a estratégia da cria e o aporte nutricional muito bem definido, né? Vou até dar um exemplo aqui. Agora eu estava num cliente, segunda-feira, me chamou lá para ver um projeto de abertura de área, que era da agricultura, tá voltando para a pecuária, também é um movimento que no mercado de hoje tem acontecido bastante. Mas aí ele chegou no momento, ele falou, resolvi participar de um projeto de qualidade de carne aqui, da indústria, do frigorífico, quero fazer um concurso de carcaça. Então, estou com umas novilhas lá que eu separei, meio sangue Angus, o gado dele realmente é bom, faz um trabalho muito bom, nível de produção legal. Mas eu quero que você faça uma dieta para mim para poder participar desse concurso. Os animais já estão com 400 quilos lá e quero participar desse concurso. Falei, o problema que eu passei para ele, falei, é o seguinte, o trabalho para a gente fazer isso não é só na terminação, né? Ele começa lá atrás, na barriga da vaca, da gente fazer um aporte nutricional adequado para esse animal, conseguir, nos primeiros dias de vida, a gente dar um aporte nutricional para conseguir produzir o máximo de células de adipócito possível, para poder, depois, no final, a gente conseguir ter uma carne de qualidade com um grande marmoreio e tudo mais. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? É que o ciclo de produção ele é contínuo e uma fase depende da outra, né? A gente não pode omitir ou, na verdade, a gente não pode
como eu falo. A gente não pode negligenciar um trabalho lá na cria e depois querer um resultado bom na terminação. Então, uma fase depende da outra. Então, os desafios que a gente encontra são esses: a gente conseguir estabelecer um plano nutricional, assim, não vender um produto, mas vender um plano nutricional para o cliente. Isso é fundamental, ter uma estratégia de início, meio e fim, uma fase interferindo na outra. A gente fala muito em plano nutricional crescente, né? A fase seguinte ter um valor nutricional, um aporte nutricional maior do que a fase anterior. Mas quando a gente fala de suplementação a pasto, isso tem que ter um entendimento da dieta como um todo, né? Do pasto mais suplemento. Então, muitas vezes você está num período de seca, como a gente vai entrar agora, um pasto seco, com baixa digestibilidade, você fornecendo 1 quilo de suplemento, e você vai para o período de transição para seca águas, né? E vai entrar num pasto de boa qualidade. Às vezes você pode reduzir o nível de suplementação, que mesmo assim a dieta como um todo, ela está mais nutritiva ou tem um aporte nutricional maior do que a fase seguinte. Não está ligado somente ao nível do suplemento, mas sim o nível da dieta como um todo. Então, essa estratégia do plano nutricional ao longo de todas as fases, né, interagindo, e também em relação à pastagem, né? Quando a gente fala de confinamento, é muito mais fácil, porque está tudo muito na mão, né? A gente consegue mensurar melhor principalmente o consumo, né? Então, muitas vezes o cliente nos aborda e fala: usei o suplemento e não teve o desempenho que estava projetado. Então, assim, se o animal não ganhou peso, é porque não comeu. Não comeu o quê? O suplemento lá, você mede, é mais fácil de medir, consumiu a dose correta e é mais fácil ele jogar a culpa no suplemento ou na dúvida em relação ao que foi posicionado. Mas muitas vezes a gente não tem a definição, até dentro da pesquisa mesmo, para mensurar o consumo de pasto não é fácil. E isso é extremamente importante dentro de uma produção a pasto. Qual que é o consumo? Como que está a disponibilidade, a oferta desse pasto para o animal ao longo do ano? E assim, a gente fala aí em 4 fases, né? Águas, transição, seca, água. Transição água seca, seca e transição seca, águas e águas. Então, 4 fases principais, mas na verdade o pasto ele muda todo dia. Então, praticamente é uma dieta nova todo dia. Então, esse dinamismo que tem dentro da produção a pasto, a definição do que realmente consumiu de pasto, o manejo correto para buscar potencializar isso e ajustar com o suplemento, a estratégia de suplementação para poder buscar o objetivo, ele é muito dinâmico. Né? Então, é muito dinâmico. Então, essa fala inicial de que peguei um produto de águas, vou utilizar na seca, é comum, a gente acaba deparando muito com isso, mas a gente não consegue otimizar a produção. Vamos falar em otimizar, buscar o máximo potencial com o menor custo. A gente acaba passando por situações de não adequação do valor nutricional que a gente precisa para poder buscar um objetivo com a realidade do pasto naquele momento. Então, a gente sempre pede para fazendas mais intensivas a gente conseguir ter uma fábrica dentro da fazenda para poder acompanhar mais e ajustar a formulação para poder corrigir essas variações do tempo, do clima, do pasto. Ela auxilia demais a gente conseguir buscar a correção da rota, né? Então, assim, a gente tem a meta, no meio do caminho ela vai mudando com certeza, porque é uma fábrica a céu aberto e as variações vão ocorrer, os desafios vão ocorrer, mas a gente tem que ir corrigindo isso da melhor forma possível. Então, seja uma adequação de produto, seja uma adequação de manejo, seja buscar alguma fonte de forragem extra durante algum período, um sequestro de bezerros. Então, a estratégia, as ferramentas que a gente tem disponíveis são inúmeras, né? A gente tem que utilizar aqui melhor se encaixa para o nosso sistema.
Porque a meta não muda, né? A meta é mesmo, mas Exato. ao longo de todo o sistema você tem que fazer os ajustes, com certeza. E não tem suplemento nenhum, a não ser que você suplemente forragem, que vai corrigir o erro de faltar pasto, né? Faltar folha. Então, todo o arroz com feijão, como você colocou, tem que estar feito, né? Bem feito. Exato. Joia. Bom, estamos falando em desafios, né? Ao longo do ano, os desafios mudam também, né, Rafael? Exato. Por curiosidade, você tem um momento do ano que você acha mais desafiador a conversa, assim como quem vai estar ali apoiando o produtor rural no campo? Tem épocas que são mais desafiadoras ou não? Como é o seu ano? Sim, com certeza, né? Você pega, falando em produção a pasto, chega no inverno aí, ou na época de seca, o desafio é maior, né? Para a gente conseguir sustentar uma produção adequada, é muito mais difícil, muito mais caro, né? Tudo que você for fazer, quando a gente avalia o custo da arroba produzida de um animal a pasto, num período de seca, ele é muito mais caro do que num período de águas. Então é um desafio, tanto em relação ao planejamento de oferta de forragem, né? Durante o período de inverno, do período de seca, a gente tem alguns desafios, né? Mesmo fazendas que fazem hoje integração lavoura-pecuária, chega durante esse período, tem uma oferta de pasto muito boa, a gente também tem desafios diferentes, né? Mas tem também, chega lá para setembro, ele precisa disponibilizar essas áreas para a agricultura, então é um grande desafio dele alocar esses animais. Fazendas que fazem, que estão mais intensificadas no período das águas, adubando pasto, potencializando o período das águas com produção, lotações mais altas, também tem um grande desafio quando chega no inverno, o diferencial de produção e o degrau que ele tem, da quantidade de animais que ele tem, está rodando durante o período de águas, para o que ele vai rodar durante o período de seca, também é muito grande. Então a gente não pode contar a meia história para o cliente, vender metade do sistema, né? Falar, não, vamos trabalhar nas águas, adubar, aumentar bastante a carga de animais, utilizar um produto para potencializar o máximo possível, e aí chegar na seca, como que faz, né? Então o a gente tem déficit que... de produção vai ser ainda maior, né? Vai ser ainda maior. Quanto mais você potencializa as águas, maior é o seu déficit para a seca. Então a gente tem que buscar alternativas para essas fases críticas, né? Então, seja um sequestro de bezerro, de recria, uma suplementação ou um sequestro de vacas também. Quando a gente fala o desafio da fazenda de cria, ele é muito grande porque a gente não consegue ajustar muito bem essa lotação do período das águas para a seca, né? Ou a gente trabalha com subconsumo durante as águas, uma carga mais baixa, e chega na seca, fica adequado, ou a gente potencializa, aumenta bastante a lotação dessas vacas nas águas, e chega na seca a gente tem que ter uma estratégia boa para poder conseguir sustentar isso. Porque só o desmame de bezerros, a venda de vaca descarte, não é suficiente para a gente poder conseguir ajustar a lotação durante o período de inverno. Então, fazendas de cria mais intensificadas, acaba que ela pede, e é meio que inevitável a gente buscar fonte de forragem extra para fazer durante uma suplementação estratégica durante o período de inverno, para conseguir manter as taxas de lotação durante todo o ano, manter o score corporal da vacada, que é o grande desafio, e com isso a gente conseguir manter um nível de produção adequado ao longo do ano. Então, quando a gente fala em produção a pasto, realmente o período de entre safra, né, de período de seca, é o principal desafio e passa muito pelo planejamento do pecuarista, né? Aquela velha frase, seca tem todo ano, mas o cara não se prepara, ele sempre acha que esse ano vai dar certo e fica contando com a sorte. Então, assim, a gente pega a minha região aqui, principalmente, sul do estado, além do inverno, tem geada. Então, muitas vezes o produtor ele espera dar uma geada, secar tudo para ele entrar com uma suplementação proteinada.
né? Sendo que ele devia ter entrado lá atrás, quando o pasto já estava em transição, já tinha caído bastante o valor nutricional daquela forragem, e ele conseguia ir sustentando a lotação. Depois, quando chega e está seco e ele não tem estratégia, tudo fica caro, né? Aí começa a travar a conta, a margem começa a ficar apertada. O futuro da proteína animal passa por São Paulo. De 4 a 6 de agosto de 2026, o CIAVES reúne os líderes da produção mundial de alimentos, mais de 400 expositores, cerca de 100 agroindústrias exportadoras e compradores de dezenas de países. Negócios, inovação e conhecimento no maior encontro da proteína animal das Américas. CIAVES 2026, onde o mundo se encontra para alimentar o futuro. Não, legal. Eu tive um bate-papo, só por curiosidade, com o professor Múcio, Luiz Gustavo Múcio, querido Bambu, aqui na Exalc, o Bambu, que é um dos grandes nomes, né, de conservação de forragens no nosso país, conhecido lá fora. E é impressionante também como as técnicas de conservação, né, caminharam junto com intensificação. Você comentou sobre integração lavoura-pecuária. Eu também imagino que a integração, o uso de técnicas para conservação, tudo vem crescendo junto. É algo que você, nos seus anos de trabalho no campo, você tem observado isso mais presente nos clientes? Eles têm usado mais isso como apoio a esses desafios da intensificação? Com certeza. Sempre essa diversificação de produção, ela auxilia os dois lados, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária. Então, nossa região aqui, acredito que Mato Grosso também, em várias áreas do Brasil, a gente tem visto essa crescente da integração lavoura-pecuária, né? Como uma oportunidade de diversificação do pecuarista, e sendo útil para os dois lados, né? Então, gera bastante desafio, obviamente, é um sistema muito mais dinâmico, a gente tem que tá entendendo bem o sistema para poder evitar perdas. Então, é comum você chegar num sistema de integração lavoura-pecuária e ver pasto passado, né? Quando não tem, você vê pasto rapado. Então, assim, você vê o oposto dos dois cenários, que os dois não é interessante, né? Pensando em otimização, mas é comum encontrar porque você tem desafios, né? Sai a lavoura, um pasto só extremamente adubado, faz o plantio de pasto, aquilo vem de uma vez, a estrutura não consegue dar conta de fazer seca e acompanhar toda essa dinâmica e acaba passando, e você tem que adequar a quantidade de animais que às vezes você não tem no momento exato poder controlar aquele pasto. Então são desafios diferentes e que a gente tem que tá auxiliando o produtor para conseguir domar isso, né? Realmente domar esse pasto para conseguir. Mas é uma estratégia excelente, né? A gente consegue suprir boa parte da entre-safra, né? Com uma oferta de pasto de qualidade durante o período de inverno. E isso traz um ganho produtivo num custo muito baixo, né? Quando a gente fala associação da suplementação com o pasto, né? Essa interação ela é muito importante e o entendimento tem que ser muito bem feito para posicionar o produto de maneira correta. Quando a gente está falando de integração ou de processo de intensificação de pastagem, a gente pode entender assim, que quanto maior, de maneira mais básica, mas assim, quanto maior a pressão de pastejo, a lotação que a gente está fornecendo, está exercendo naquela área, com uma redução da oportunidade de seleção dos animais, né, uma pressão de pastejo mais intensa, faz mais sentido o uso de suplementos de mais alto consumo, né? E geralmente a gente acaba numa pressão de pastejo, uma lotação muito alta, acaba diminuindo o ganho médio de área individual, uma lotação muito alta, obviamente, e quando a gente entra com uma suplementação de 0,3%, 0,5% peso vivo, a gente consegue sustentar uma lotação alta e um ganho médio diário alto, né? E com isso melhorar a viabilidade do negócio, né? E aí, quando a gente está com
um nível de suplemento, um nível de intensificação de pastejo mais baixo, né, proporcionando ao animal uma seleção, bastante folha, aí a gente pode pensar num nível de suplementação mais baixo. Então, assim, quando a gente parte por um sistema de integração, ele tem muitas vantagens em relação à produção, né? Você consegue ter uma oferta de qualidade de forragem durante o período mais crítico do ano. Isso gera oportunidades não só produtivas, quanto comerciais também, né? Enquanto todo mundo está com baixa oferta de forragem, a gente consegue ter uma oportunidade de compra, por exemplo, de compra de animais, num preço mais atrativo. Então, isso gera oportunidades comerciais interessantes. E a parte de conservação de forragem também, né? Quando a gente se prepara, reserva uma área no período de águas para a produção de forragem ou uma produção de safrinha ou que seja, né, de conseguir conservar esse alimento dentro da fazenda, também gera esse mesmo tipo de oportunidade. A gente consegue sustentar a lotação e a nossa produção no período mais crítico do ano e conseguir oportunidades comerciais, que é extremamente interessante para o negócio. Então, gera outros desafios, né, dificuldades. A gente não conhece uma fazenda de integração lavoura-pecuária que não tem um passo passado, né? Então, assim, o dinamismo do negócio é muito grande, muitas vezes não é culpa do produtor, obviamente, né? Ele se esforça para poder fazer da melhor forma possível, mas é muita função ao mesmo tempo, né? Fazer cerca, quando isso escala para um volume maior, é mais difícil ainda, né? Então, fazer cerca para poder conseguir dividir os pastos, ter a quantidade de animais adequada para poder consumir aquele pasto que vem com grande vigor no momento correto. Então, realmente é um trabalho difícil que acaba dificultando um pouco o manejo ideal, né? Mas, mesmo assim, ele traz vantagens muito boas, né? No ponto de vista nutricional, no ponto de vista de custo de arroba produzida durante esse período, né? Aproveitando essa pastagem no período mais crítico do ano. Joia. E Rafael, a conservação, você acha que quem está partindo para métodos de conservação normalmente é o cara que está confinando também, ou o que está produzindo a pasto tem usado esse tipo de técnica, ou tem voltado à suplementação, né? A uma TIP, por exemplo. Eu me especializar ao pasto, eu vou continuar no pasto e vou entrar com estratégias de níveis de suplementação mais alta e terminar de maneira intensiva no pasto. Certo, a gente enxerga de tudo um pouco, né? Obviamente que o pessoal da terminação, ele tem evoluído um pouco mais rápido ou se preparado um pouco mais para poder conseguir buscar essa conservação e trabalhar num cenário de confinamento aí. Então, a operação do confinamento, ela já pede um nível de intensificação mais alto. Mas você pensar em uma produção a pasto, pensando em outras categorias como recria, cria, é cada vez mais necessário esse preparo, né? Essa conservação de forragem ou essa estratégia de suplementação mais elevada para a gente manter bons níveis de produção. Diluir custo fixo, aumentar o ganho médio diário ao longo do ano, um ganho médio global, suprir o gargalo durante o período de entre-safra. Então, com essas estratégias de conservação, a gente consegue fazer uma suplementação de vaca durante o inverno, um sequestro de bezerros de recria, né? Que você tem vantagens tanto produtiva para o animal, obviamente, como também para o pasto, né? A hora que esse pasto for retomar, estabelecer safra novamente, né? Voltar a chover, a grande vantagem que a gente tem de conseguir fazer isso sem ter animais em cima, né? Então, é uma das grandes vantagens que a gente tem de uma suplementação, de um sequestro de recria, como também de cria, né? Então, eu acho que ainda tem muito a se melhorar, né?
dentro dessas outras categorias, a terminação um pouco mais preparada, mas é um caminho que deve acontecer rápido, né? Porque, como fala, a intensificação está pedindo isso, né? Um sistema eficiente e lucrativo, ele pede esse planejamento mais adequado para os períodos de entre-safra, que é o principal limitante aí dentro do ano da produção pecuária. Joia, joia. Rafael, ó, lá no início você comentou que conhecia o Pedro, né, nosso aluno aqui de doutorado. Eu vou te falar que em breve você vai conhecer um xará seu, o Rafael Paro, que está fazendo mestrado aqui, vai estar na Fazenda Caçadinha de vocês, tocando um projeto com recria e terminação intensiva a pasto, aí com o Vitinho e todo o time de vocês, estamos muito animados com isso. No caso dele, ele vai estar olhando sobre o uso do RAID, né, tanto na recria quanto na terminação. Eu queria aproveitar essa minha fala para perguntar para você sobre e aí a atualização da linha de produtos de vocês, como é que está, o que tem de tecnologias aí pensando no pasto, aí na recria ou em terminação intensiva a pasto. Podemos ter uma palhinha aí do que há Claro, por legal, vir? Diogo. Legal, Diogo. É uma parceria que a gente tem, né, com a Exalc já há vários anos, né, desde do lançamento do Crina lá nos projetos com o professor Flávio Portela, no lançamento das nossas tecnologias e agora com você dando continuidade nisso. Então, a Tortuga ela é uma empresa muito focada em tecnologia, ela desenvolve suas próprias ferramentas e valida isso, né? Sempre tem um apoio da instituição pública aí para poder ter mais respaldo em relação às nossas pesquisas. Então, isso é muito importante, essa parceria é fundamental. Né? Tudo que a gente leva para o campo é exaustivamente testado, avaliado e comprovado a nível de pesquisa. Então, a gente está passando por um momento aí muito importante dentro da companhia, né? A atualização com base nas pesquisas, com base na atualização de níveis de exigência dos animais, da parte mineral, buscando implementar as tecnologias que a gente tem disponível, como você falou, o RAID, o Diastaron, adequando às exigências do mercado, aí, buscando alternativas de aditivos que são sustentáveis, né, do ponto de vista ambiental, livre de antibiótico. Então, temos uma gama de ferramentas que a gente vai estar atualizando a nossa linha. Então, tem dá um spoiler aí que vai ter um grande lançamento da nossa nova linha, justamente atualizando isso, né? Níveis nutricionais, de microminerais, com base nas pesquisas que têm mostrado melhores resultados e a gente sempre à frente aí buscando trazer mais desempenho dentro dos nossos produtos, bastante tecnologia. Então a gente vai passar por esse momento agora que é extremamente importante e vai contribuir muito com o produtor mais uma vez, né? Tortuga sendo pioneira aí tanto na inovação quanto no desenvolvimento de ferramentas para ajudar o produtor. Não, bacana, super importante essa fala sua. E parceria que abrange muito mais do que Exalc, né? Eu colaboro muito com o professor Ricardo Reis, na Unesp, também trabalhando com vocês e muitos outros, né? Pessoal, vai ter uma infinidade deles. E essa parceria, de novo, é a nossa fala lá do início, né? Para levar ao campo o conhecimento que é gerado ou testado dentro da academia. Sem a indústria, essa ponte não ocorre. Mas fenomenal, Rafael. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? O bate-papo está muito gostoso. Eu vou, só para a gente pensar em já ir finalizando, vamos sair um pouquinho do aspecto técnico. Eu sempre gosto de ouvir sobre recomendações, seja recomendação de livro, recomendação de filme, recomendação de hobby. Você tem alguma recomendação do que faz você feliz, você, sua família? O que
que você recomendaria para o ouvinte que está na estrada aí ouvindo você, ou em casa, ou pedalando, seja onde for? Não, legal. Eu tenho a gente que vive muito na estrada, né? Então aqui eu tô na estrada agora, parei para poder gravar, né? Tô no hotel aqui. Então a gente vive na estrada, correndo e acaba ficando menos com a família, né? Então eu acabo quando eu tô com o tempo disponível, dando muita atenção para a família, isso é essencial. Tenho me aventurado no tênis, né? Fazendo um esporte aí para poder conseguir fazer um exercício e assim, além da parte técnica, a gente estuda bastante e acompanha muito podcast, né? Hoje com os podcasts ajuda bastante a gente a se atualizar. No carro a gente acaba não ouvindo tanta música, acaba ouvindo mais podcast, né? Hoje em dia. Então é muito importante, mas a gente busca conciliar, ter uma visão de tudo, então ler bastante assuntos diversos, eu acho que ajuda muito a gente como consultor, tá na lida direto com o produtor e principalmente com a equipe de campo, a gente tem que conseguir falar de tudo um pouco, né? Tá por dentro de vários assuntos, então busco ler assuntos diversos aí para a gente tá tendo uma conectividade melhor com o nosso cliente, com o nosso produtor, que é muito importante a gente ter essa relação pessoal, né? Numa época aí digital que a gente tá passando, acho que essa conectividade, essa relação pessoal, ela é muito importante, faz a diferença. Então é isso que a gente tenta buscar no nosso dia a dia aí, na nossa vida, para cada vez mais contribuir de forma profissional e pessoal com os nossos clientes. Não, bacana. Legal, legal. Eu, acredite ou não, joguei tênis, mas faz muito tempo, né? Não me atreveria a jogar. Quando você vier aqui, a Exalc, a casa é sua, sempre de portas abertas, mas nós vamos fazer outra coisa, não jogar tênis. Vamos sair. Assar uma carne, né? Aí vai bem. Aí vai bem, aí vai bem. Rafael, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com você aqui hoje. Tenho certeza que vamos nos encontrar muito em breve aí. Estou super animado, como falei, de estar dando continuidade, né? Você comentou lá atrás o professor Flávio trabalhando, testando o Crina. Eu lembro muito bem o Titanic, o Murilo. Exato. Que tocou esse experimento no confinamento. Eu lembro disso. Faz tempo, mas parece que foi ontem. E é uma aí. parceria de longa data. Bacana. Estou muito animado. Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E fica aí as palavras para você se despedir da turma e dizer: o palco é seu. Mas muito obrigado mesmo. Ô Diogo, eu que agradeço a oportunidade aí, ótima conversa. Parabéns por esse trabalho, né, de disseminação de conhecimento que vocês fazem através do Mais Rumo, e também todo o trabalho que você faz na academia aí, de pesquisa, toda a dedicação que vocês têm por gerar conhecimento. Então, muito obrigado, em nome da Tortuga eu agradeço essa parceria e a gente fica à disposição. Hoje a Tortuga, além de todo o portfólio de produto que há mais de 70 anos está no mercado aí, a gente também tem o trabalho de consultoria, tanto atuando no nível operacional, tático, estratégico, e a parte de digital, que vai fornecer para os nossos clientes aí as ferramentas digitais para poder levantar dados, informações mais assertivas da produção, né, para conseguir levantar indicadores e a gente ser mais assertivo dentro das nossas estratégias, né, da definição de metas produtivas e tudo mais. Então, a gente está à disposição, agradeço o espaço, fica o nosso contato aí, quem quiser entrar em contato e nos procurar, e toda a equipe Tortuga está à disposição para poder ajudar o produtor da melhor forma possível. Beleza? Eu que agradeço aí, um grande abraço, fica com Deus. Fica com Deus.
Grande abraço.